A gente tem uma mania de se comparar muito com as outras pessoas e cada vez que a gente se compara, a gente se sente inferior, a gente se sente com menos valor. E aí sempre a gente olha para a grama do vizinho tá mais verde, tá mais bonita, e a gente vê de longe e acha que é mil maravilhas, que tá tudo perfeito, que a outra pessoa tem uma vida perfeita, que ela não tem nenhum problema, ou se ela tem um problema mínimo e os nossos problemas são muito grandes, a gente não consegue resolver, e aí vira uma bola de neve e cada vez que a gente se compara, a gente tende a se comparar mais. Eu era muito assim, eu me comparava muito em vários aspectos e com o tempo, com o amadurecimento, eu fui percebendo que não fazia sentido, que era uma comparação meio que com uma ilusão, né? Com uma imagem que eu criava. Não era a imagem real, não era a vida real da outra pessoa, era uma imagem que eu criei da perfeição, ou próximo à perfeição, ou próximo ao sucesso, e eu me comparava com isso. Então eu não sabia da história da outra pessoa, não sabia de nada, e eu me comparava. E agora, né, com as redes sociais, isso ficou mais escancarado, então é muito fácil o acesso à vida das outras pessoas, né? A gente acha que tem um acesso maior à intimidade, ao dia a dia das outras pessoas. Só que a gente esquece que ele é um recorte e a pessoa não vai postar os momentos ruins, os problemas. Alguns postam, mas é minoria. A maioria dos momentos que a gente coloca ali, você mesmo, se você vê os seus posts, você vai ver que são momentos alegres, momentos felizes, momentos bons, quando você tá maquiada, quando você tá arrumada, a maioria das vezes. Então a gente compara o nosso todo, né, nossa vida toda, com recortes de bons momentos de outras pessoas. A base familiar, financeira principalmente, das pessoas são completamente diferentes. Eu me comparava muito com pessoas que tiveram sucesso mais cedo que eu, conquistaram as coisas mais cedo que eu. Então, parecia que tudo pra mim era muito tarde. Só que muitas vezes eu me comparava com pessoas que tinham uma base familiar, uma base financeira principalmente, muito melhor que a minha. E tiveram um ponto de partida, né, para correr atrás dos seus sonhos muito à frente do meu ponto. Então, não era justo comigo. Eu, apesar de demorar a conseguir várias coisas, demorei a conseguir atingir algumas metas na minha vida, eu atingi. Eu demorei porque eu não tinha a mesma estrutura que outras pessoas a quem eu me comparava tinham. Então eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que sofrer mais, eu tinha que correr mais atrás para eu conseguir a mesma coisa que a outra pessoa tinha. É aquela questão da meritocracia que não existe, porque todas as pessoas partem de pontos diferentes. E também se a gente for olhar para o outro lado, né, porque a gente tende a se comparar com quem está melhor do que a gente, mas se a gente for olhar para o outro lado, quantas pessoas não tiveram os privilégios que a gente teve e elas usam a gente como comparação. Então, em algum ponto, a gente tem algum privilégio que outras pessoas não tiveram, não têm. Outro motivo para você pensar quando você quiser se comparar é que as prioridades das pessoas são diferentes. Se o sonho da pessoa A era comprar uma casa, ela trabalhou, ela ralou, foi lá e comprou a casa dela antes dos 30 anos. E o sonho da pessoa B era viajar. Então ela queria ralar, trabalhar para poder viajar. E aí a prioridade das duas eram diferentes. Por que a pessoa B vai se sentir mal porque ela não tem uma casa ainda? Se ela olhar para a pessoa A e se comparar com ela, por que ela vai se sentir mal se a prioridade dela nunca foi ter uma casa? Talvez é o segundo sonho dela é ter uma casa, mas a prioridade é poder viajar. Então, eu estou dando o exemplo de duas pessoas normais, que não são ricas, não nasceram em berço de ouro, que têm que trabalhar duro para conseguir as coisas. Então, as duas estão nesse mesmo nível, tem que trabalhar duro para conseguir qualquer coisa. Só que a prioridade da pessoa A é ter uma casa. O sonho da vida dela é ter uma casa antes dos 30 anos. Então, todo o dinheiro que ela ganhou, ela colocou na casa. Todo o dinheiro que a pessoa B ganhou, ela não vai colocar numa casa, porque o sonho dela é viajar, então ela quer viajar para vários países. Então todo o dinheiro que ela ganhou, que ela poderia ter gasto na casa, ela tá viajando. A casa dela é um segundo sonho, ela vai, no momento que ela achar que tá bom de viagem, ela vai realocar, né, os recursos dela na casa.
Então, por isso que a comparação é injusta, porque as prioridades são diferentes. Eu dei esse exemplo, mas você pode colocar para qualquer coisa na vida. A minha prioridade sempre foi fazer uma faculdade, a faculdade que eu queria, o curso que eu queria, e nunca foi comprar uma casa. Minha prioridade nunca foi. Eu penso em comprar uma casa lá depois dos 40 anos. Então, o que era minha prioridade, eu consegui, eu realizei. E da mesma forma, a pessoa que optou por outras coisas, não essas, outras coisas, ela jamais deve se comparar comigo, porque as prioridades dela sempre foram diferentes do que as minhas. Outro ponto a se pensar é em relação ao profissional, né? O sucesso profissional. Normalmente a gente acha que a gente é um fracasso profissionalmente porque a gente não atingiu aquela posição ainda que a gente almeja, ou o salário, né? E aí a gente olha para o lado e a gente vê pessoas com salários muito melhores do que a gente, ou a gente imagina que seja, com posições muito melhores, né? Já naquela posição que a gente queria tanto. E a gente por que para mim tá demorando tanto, né? Por que eu não consigo? Por que fulano já tá naquela posição de gerência ou naquela posição de coordenação e eu ainda não? E eu tô aqui ainda como analista e aquela pessoa já tá lá, ela mal chegou aqui na empresa, ela já tá lá. Só que a gente não sabe o que aquela pessoa deixou de lado, né? Quais os aspectos da vida dela tá sendo deixado de lado para ela focar na carreira. Então, provavelmente, né, a vida daquela pessoa não tá em equilíbrio. A vida profissional está muito mais à frente do que as outras, ela está dando muito mais atenção do que as outros aspectos da vida dela. Por exemplo, às vezes o casamento dela está por um fio, porque o foco dela é tão grande ali na profissão e a companheira dela não entende, não entende essa necessidade, não quer mais porque não entende. Então, às vezes você tem aquele cargo mais baixo, aquele salário mais baixo, mas tá tudo ali em equilíbrio, a sua família tá feliz, então é uma coisa que complementa, né, a questão das prioridades. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu gostava muito de trabalhar lá, mas a função que eu fazia era uma, o meu salário era outro e a que estava no meu registro, na minha carteira, era outro. Então, o meu cargo, na prática, era muito maior do que estava registrado e muito maior que o meu salário, inclusive. Meu salário era muito baixo porque eu fazia. E aquilo ali não me agradava. Eu poderia ter ficado ali mais alguns anos e ver o que acontecia. Só que eu não estava disposta a deixar de lado outros planos, outros projetos que eu tinha para pagar para ver ali. Então, eu optei por seguir outras coisas que eu queria, sair da empresa. E as pessoas que eu conheço que ainda estão lá hoje, que ficaram lá, né, durante todos esses anos, eu sei que o salário delas estão muito melhores, que o cargo está muito melhor do que naquela época. Só que eu sei como era o trabalho lá. Era trabalho das 8 às 8, às vezes 8 às 10, e não tinha tempo, não sobrava tempo para outras coisas, outros projetos. Então, se olha para trás e vê que eu poderia ter ficado lá e hoje eu estaria com o salário que eu almejava, eu poderia me sentir mal por isso. Por que eu não me sinto? Porque eu fiz outras coisas que eram minhas prioridades, assim, viajei, consegui trabalhar em outras coisas que me agregaram muito e o salário deixou de ser prioridade, entendeu? Eu tenho um equilíbrio na minha vida hoje que eu não teria se eu estivesse trabalhando lá. Então, novamente, é tudo sobre prioridades, sobre o que você está disposto a fazer, sobre o que você está disposto a deixar de lado para conseguir aquela certa coisa que o outro tem e você ainda não. Em resumo, apesar da vida parecer uma competição o tempo inteiro, ela não é. Tá cada um fazendo o que pode, com o que tem, correndo atrás das suas coisas para ter um pouquinho de realização e felicidade. E é claro que algumas pessoas tiveram mais sorte, mais facilidades nessa vida. Se não é o seu caso, não é o meu caso, vai adiantar eu ficar me comparando e me sentindo mal por isso? Ou eu posso simplesmente focar em mim, focar na minha vida, focar nas minhas metas e fazer o melhor que eu posso com as condições que eu tenho, com as oportunidades que eu tenho, ao invés de ficar me colocando para baixo, me colocando mais distante dos meus sonhos, porque quanto menos motivada eu fico, mais longe meu sonho fica de mim. Então é melhor eu focar na minha vida, é melhor a gente focar no da gente, fazer o da gente, com as oportunidades que a gente tem, para a gente conseguir o que é possível a gente conseguir. E quem teve privilégios, quem tem alguns privilégios, a gente esquece, porque não tem o que a gente pode fazer. A gente só tem uma vida e a gente só tem os nossos sonhos, a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, gastar nosso tempo correndo atrás das nossas metas e dos nossos sonhos, a gente pode perder nosso tempo olhando para o lado, focando no do outro e esquecendo da gente. Então esses eram os pontos que eu queria colocar hoje nesse vídeo, eu queria compartilhar.
e eu queria te ajudar, né, a abrir os seus olhos. E se você tá vendo esse vídeo é porque talvez você se compare muito também, como eu já me comparei. E eu espero que te ajude, né, a enxergar de uma forma mais ampla, né, o contexto geral das vidas das pessoas, e isso te faça se comparar menos. Eu vou dizer que eu não me comparo uma vez ou outra com alguém ou alguma coisa. Às vezes, né, a gente dá uma recaída, eu dou uma recaída e eu me comparo. Mas assim, bem menos do que era. Hoje eu tenho essa consciência, né, do porquê algumas coisas são como são e porquê as coisas pra mim são assim. Então eu evito fazer isso pra não me deixar mal. Já tenho outros problemas que às vezes me deixam mal, não vai ser isso que vai contribuir, né? Então é isso, eu acho que eu falei tudo. Um beijo, até o próximo vídeo.